Nós vamos ler uma história. De quem é essa história aqui? Deve ser do apóstolo Paulo. É. Qual é o título? Título: De perseguido a seguido. De perseguidor a seguidor, né? Sim. Muito bem, vamos ler primeiro? Sim. Vamos lá. Aí. Pode ler. Eu começo ou você começa? Senhor. Tá bom. Deus fez grandes coisas através do seu povo nas primeiras igrejas que surgiram. Um homem chamado Felipe estava ocupado falando de Deus para as pessoas numa cidade grande, mas Deus o enviou ao deserto. Por quê? Deus sabia que havia um viajante no deserto, um importante funcionário da rainha Candace, da Etiópia. Ele voltava para casa e estava lendo um livro especial. Adivinhe que livro era? Qual que era o livro? Felipe. A Bíblia. A Bíblia. Ah, tá. Felipe obedeceu a Deus e Deus levou direto a esse homem que estava lendo a palavra de Deus, mas não conseguia entendê-la. O funcionário da rainha Candace convidou Felipe para viajar com ele. Aí ele falou assim para Felipe: por favor, explique-me, disse o funcionário para Felipe. Então Felipe começou a explicar aquela parte das escrituras e anunciou a boa notícia a respeito de Jesus. Aquele homem acreditou na mensagem da Bíblia e creu de Jesus. Cristo é o Filho de Deus. Vendo a água, ele perguntou se poderia se batizar. Olha, ele viu a água e perguntou se poderia ser batizado, né? E aí o que o Felipe falou? Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode, respondeu Felipe. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para as pessoas serem batizadas, Lael, elas precisam fazer o quê? Batizar com a água. Pois é, para elas poderem ser batizadas com a água, elas precisam fazer o quê? Crer em Jesus. Crer em Jesus Cristo. Tem que crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. E aí o funcionário respondeu isso: eu creio que Jesus é Filho de Deus. Então foram para a água e Felipe o batizou. Quando ele estava saindo da água, o Espírito do Senhor levou Felipe embora. O funcionário não ouviu mais e assim continuou a sua viagem cheio de alegria. Olha, e quando ele estava batizando, quando ele acabou de batizar, o que aconteceu com Felipe? O Espírito do Senhor foi embora. Levou ele, fez ele sumir. Imagina, sumiu. E o homem ficou cheio de alegria, que legal. Vamos lá. Mas algumas pessoas odiavam os cristãos. Estevão, amigo de Filipe, foi morto por pessoas que não queriam que ele falasse sobre Jesus. Um homem chamado Saulo de Tarso ajudou a matar Estevão. Saulo odiava todos os cristãos. Saulo ameaça de morte os cristãos. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu documentos de autorização para prender os homens e as mulheres que seguiam a Jesus. Rapaz, esse camarada, hein? Pobre Saulo de Tarso. Ele não sabia que quando feria o povo de Deus, ele feria o próprio Deus. Deus tinha que parar Saulo. Mas como? Deus prendeu Saulo. No caminho para Damasco, Deus fez com que uma luz vinda do céu brilhasse na frente dele. Saulo caiu no chão. Então ele viu
uma voz. Ele ouviu uma voz. Quem é, Senhor? Perguntou Saulo. Eu, Jesus, aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade e ali direi o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Não viram ninguém. Saulo levantou do chão e percebeu que estava cego. Os homens que estavam com ele o levaram para Damasco. Na cidade, Saulo ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu nada nesses dias. Talvez ele estivesse conversando com Jesus em oração, o qual ele havia conhecido no caminho para Damasco. Deus tinha tudo planejado. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o enviou para ajudá-lo. Saulo. Ananias ficou assustado, mas obedeceu a Deus. Quando Ananias pôs as mãos sobre Saulo, ele voltou a ser, ficou cheio do Espírito Santo. Ele voltou a ver e ficou cheio do Espírito Santo. Saulo foi batizado e depois de comer ficou forte como antes. Ele precisava de força porque tinha algo muito importante para fazer. Imediatamente, Saulo foi anunciado nas casas de oração dos judeus, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Olha, ele foi imediatamente anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que está matando todos os seguidores de Jesus? Alguns resolveram matá-lo. O novo inimigo de Saulo vigiava os portões da cidade para matá-lo se ele tentasse sair dela. Mas certa noite, os cristãos amigos de Saulo o puseram dentro de um cesto e desceram para fora dos muros da cidade. Puseram para fora dos muros. Olha como é que ele desceu no cesto, olha. Saulo deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser seguidor do seu novo mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nessa nova vida, Saulo mudou de nome e passou a ser chamado de Paulo. Amém! Que maravilha! Deus abençoe vocês com essa história linda!